Olá, sou Vanderlei Miranda e esse é o programa 15 Minutos, que mais uma vez chega até o seu ambiente com a proposta de abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Preparamos um programa muito especial para hoje e tenho certeza de que ele vai falar aos nossos corações. Portanto, se você puder, continue aí comigo até o finalzinho. São apenas 15 minutinhos, mais 15 minutinhos que podem fazer a diferença. O programa já está no ar. A mensagem preparada para hoje tem por título Feitos para a Vida Eterna. Você provavelmente já passou pela triste situação de perder um ente querido ou um amigo muito próximo. Eu imagino. O sentimento é de completa tristeza. O luto nos atinge e ficamos sem chão, sem saber o que fazer. Amargurados numa tristeza profunda que parece não ter fim. Mesmo sabendo que um dia superaremos aquela dor e a pessoa que se foi será uma feliz lembrança de um tempo que não vai voltar, mas você já sabe, já se questionou por que sofremos? Por que sofremos tanto quando perdemos alguém? A resposta pode não ser tão simples, mas ela está relacionada ao fato de que não fomos feitos para a morte. Apesar da morte fazer parte do ciclo da vida, fomos criados para a vida eterna. Quando perdemos alguém, na verdade, nos entristecemos com o fato de não conviver em eternidade com aquela pessoa. Nossa criação nos fez enxergar a vida sem um fim, mesmo que o fim exista, e foi aí que o pecado modificou tudo. Nascemos, envelhecemos e morremos por causa do pecado. Mas com a fé em Cristo sabemos que podemos nos reencontrar no céu, viver eternamente em louvor e adoração ao Senhor, sabendo que teremos nossos corpos transformados para a glória do Pai. E você? Já parou para pensar sobre isso, para analisar isso? Todos nós estamos vivendo por um tempo nessa terra. Somos passageiros aqui nessa terra. E se é um assunto que muitas vezes não queremos entrar nele ou falar sobre ele, é o assunto morte. Mas ainda que não queiramos falar, ainda que não queiramos trazer isso para o nosso ambiente de conversa, é uma realidade. E todos nós, em algum momento, vamos experimentar. Todos nós, em algum momento, estaremos sendo observados por olhos que naquele momento nós não veremos mais, mas olhos estarão nos vendo. E aquele também é um momento para uma reflexão. Algumas pessoas filosoficamente, perguntam de onde vim, o que faço aqui, para onde vou. E essa pergunta, que é filosófica, mas ao mesmo tempo muito real, muito verdadeira, pessoas estão fazendo essa pergunta. De onde eu vim? O que eu faço aqui? Para onde eu vou? Em outras palavras, o que a pessoa está dizendo é qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Se nós pararmos para pensar, eu vou falar agora uma coisa para você que talvez você nunca tenha parado para analisar ou para refletir sobre ela. Hoje nós somos mais de 7 bilhões sobre a face da Terra. Uma criança que está nascendo hoje, se ela viver muito, vamos colocar que ela viva 100 anos. Então, todos os que estão vivos hoje, inclusive as crianças que nasceram hoje, daqui a 100 anos não terá mais ninguém aqui nessa terra. E somos mais de 7 bilhões. Você já parou para pensar sobre isso? Que daqui a pouquinho é você que não estará mais aqui, daqui a pouquinho sou eu que não estarei mais aqui. Aliás, tem um texto preparado para um programa mais à frente que vai falar sobre isso. É uma realidade e que precisamos encará-la.
Será que estamos aqui apenas para preencher um espaço vazio que havia nesse tempo? Não. Deus nos criou com plano e com propósito. Não estamos aqui por acaso e não somos frutos do acaso. Não estamos aqui por um acidente de percurso. Não estamos aqui porque somos frutos de uma gravidez indesejada. Estamos aqui porque somos parte de um plano e de um projeto de Deus para as nossas vidas e para esse tempo da história. Eu me perguntei em algum momento, e talvez você também já tenha se perguntado, por que é que eu nasci nesse tempo? Por que é que eu nasci no Brasil? Eu poderia ter nascido 5 séculos antes. Eu poderia ainda nascer daqui a 3, 4, 5 séculos. Eu poderia ter nascido na África, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, enfim. Eu poderia ter nascido em qualquer outro... Mas por que é que eu nasci exatamente aqui no Brasil? Falo português, nasci nesse tempo da história. É porque tudo isso foi planejado detalhadamente por Deus para mim e para você. A Bíblia diz no Salmo 139 que os nossos dias foram escritos quando nenhum desses dias havia ainda. Ou seja, Deus já havia escrito. Não somos um acidente. Não somos o que alguns até costumam dizer, né, em relação ao filho caçula, a rapa do tacho. Não somos. Na condição de caçulas, a raspa do tacho, não somos. Estamos aqui cumprindo um plano e um propósito. De onde vim? Vim do coração de Deus. O que faço aqui? Manifesto a glória de Deus. Para onde eu vou? Para a eternidade com Deus. Se alguém quer a resposta de onde vim, que faço aqui, para onde vou, essa pode ser a resposta. Vim de um projeto de Deus, estou aqui cumprindo um projeto de Deus e vou para viver eternamente o projeto de Deus para a minha vida. É muito interessante que as pessoas, ao longo da vida, se preocupam com muita coisa e é saudável se preocupar. Fazem seguro para o carro, fazem seguro de vida. Aliás, seguro de vida não existe, né? Seguro de morte, porque se fosse seguro de vida a pessoa não morreria nunca, concorda comigo? E é um seguro que só se recebe se a pessoa morrer, então o seguro não é de vida, o seguro é de morte. Mas a gente até acha melhor entender que seja seguro de vida. As pessoas fazem. Agora, e o seguro para a vida eterna? Muitas pessoas não se preocupam em fazê-lo. O seguro que vai garantir a elas a eternidade com Deus, porque eternos somos e eternamente viveremos, quer seja com Deus ou sem Deus. E sem Deus, a Bíblia já deixa muito claro como será a eternidade de uma pessoa sem Deus. Mas também a Bíblia deixa muito claro como será a eternidade de uma pessoa vivendo com Deus. E o plano e o projeto de Deus é esse. Deus não nos fez descartáveis. Deus não nos fez como aquele copinho que você usa para beber água e em seguida amassa e joga no lixo. Não. Deus não nos fez para sermos descartados. Deus nos criou para a eternidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E esse dormir aqui não é aquele sono de noite após noite. Esse dormir que o apóstolo Paulo está falando aqui é da morte. E ele diz: não queremos que sejam ignorantes com respeito à morte, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Qual é a esperança que o apóstolo Paulo está falando dela? Ele está falando da esperança da ressurreição. Que nós, os cristãos, que cremos de fato
que seremos ressuscitados. E ressuscitados para a glória de Deus e para a vida eterna com Deus, é essa esperança que nos sustenta. E lá no finalzinho aí do capítulo 4, versículos 13 a 16, no finalzinho do versículo 16, ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Uma palavra de consolo. Nós temos uma compreensão muito errada e eu poderia até dizer equivocada em relação a essa questão de morte e de vida. Porque aprendemos ao longo da vida que estamos vivendo e vamos morrer. E não é verdade. O Senhor Jesus diz que aquele que crer em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Jesus está dizendo que passa da vida para a morte, mas passa da morte para a vida. O que quer dizer que nós estamos num processo de morte, mas vamos viver. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crer em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Ou seja, estamos morrendo e vamos viver, não estamos vivendo e vamos morrer. Percebe? Se entendermos isso e a diferença que há entre pensar que estamos vivendo e vamos morrer, ou pensar que estamos morrendo e vamos viver, esse é o sentido lógico do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. Aliás, a própria ciência é quem comprova isso. Nós já nascemos morrendo. A cada dia morre um sem número de células no nosso corpo. E se um ataque cardíaco não matar uma pessoa, se o Covid não matar uma pessoa, se um acidente não matar uma pessoa, o próprio tempo se encarregará de matar essa pessoa. O próprio tempo se encarregará de fazer com que essa pessoa, em algum momento, deixe de existir aqui nessa terra, mas não deixará de existir para a eternidade. Pode entender isso? É muito importante que a gente reflita sobre isso e que a gente invista um tempo em conhecer qual é o plano e o propósito de Deus para a nossa eternidade. Hoje vivemos um evangelho perigoso, um evangelho que só fala das possibilidades terrenas, daquilo que a pessoa pode conseguir aqui nessa terra, sem se preocupar em mostrar claramente às pessoas como será a eternidade e como será a eternidade dessa pessoa. Lamentavelmente, esse evangelho fantasioso, esse evangelho romântico tem ganhado muito espaço. Um evangelho que só aponta para a terra. Deus é maravilhoso. É redundante eu dizer que Deus é maravilhoso. Deus fez o maior investimento que podia fazer em mim e em você, nos dando a Jesus, o seu filho, o seu único filho. Billy Graham tem uma expressão maravilhosa. Billy Graham diz que o maior feito da história não foi o homem subir ao céu e pousar na lua, foi Deus descer do céu e pousar na terra. Isso é maravilhoso. Que eu e você possamos entender de forma muito clara qual foi o propósito que fez com que o Senhor Jesus deixasse o esplendor da sua glória e viesse a essa terra. Com um propósito, e o propósito é para que eu e você vivamos eternamente com Ele, através da aceitação do sacrifício que Ele fez por você e por mim na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha encharcado o seu coração e reflita sobre isso. É muito importante. Obrigado pela companhia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz.